Hoje então, vamos para a parte 2 de perguntas que você sempre quis fazer, mas teve medo de perguntar. E às vezes nem só o medo, teve medo de perguntar ou teve vergonha de perguntar, né? Como eu expliquei no vídeo passado. Vamos dar continuidade então às perguntas que vocês têm feito. São perguntas muito inteligentes e eu faço questão de responder cada uma delas com a robustez que você merece, para que você entenda o assunto e esse tema não venha mais turvar o seu pensamento, não venha mais enfraquecer a sua fé. Sim, estou com a mesma camisa, mesmo cenário, estou gravando ato contínuo, 2 vídeos seguidos, né? E eu levei para preparar essa pauta, acho que umas 2 semanas, né? Para ir orando e jejuando e trabalhando 6 horas por dia, né? Para poder dar uma resposta honesta a vocês, para fortalecer a sua fé, para reacender a chama da esperança, para que você caminhe, né, pela rocha, né? Não seja enganado pelos falsos profetas. E eu sei que eu corro um risco em falar sobre essas questões, se vocês fizeram perguntas bem complicadas, e eu já respondi algumas no primeiro vídeo. Então vamos ao segundo vídeo, né, de perguntas que vocês sempre quiseram fazer, mas tiveram vergonha de perguntar, ou medo, né? Alguém perguntou, né, sobre depressão, medicamentos, terapia, né? Isso é válido ou é demônio, né? Então vamos entender a questão. Até o final deste vídeo, cerca de 75 pessoas em todo o mundo vão morrer por suicídio, né? No Brasil, em 2019, nós tivemos um aumento das taxas de depressão de 115% em apenas 3 anos, no Brasil, né? Atualmente, né, são 11,5 milhões de pessoas em todo o país que sofrem de depressão. É uma doença, é um desbalanço bioquímico, neuroquímico. Também pode vir por fatores hereditários, né? Mas para isso que aconteça tem que haver alguns gatilhos, né? E hoje, né, especialmente na adolescência, tem hormônio, o cérebro não está completamente formado. Quando acontece no adulto, ele consegue às vezes controlar melhor a situação, ele se entrega mais ao tratamento, ele busca cura, né, porque o cérebro está formado. O nosso cérebro só se forma completamente, todas as ligações, com cerca de 21 anos. Estudos mais recentes dizem que é aos 23, mas até então era 21 anos. Então, um adolescente de 10, 12, 14, 15, 16, ele não tem o cérebro totalmente estruturado, né? E ele, muitas vezes, ele se deixa influenciar pelo grupo. Dependendo do grupo que ele se associa, ele vai se identificar com aquele grupo e para ser aceito pelo grupo, ele imita o grupo, ele faz o que o grupo faz. O grupo usa droga, ele usa. O grupo bebe, ele bebe, né? E se ele tiver um tratamento de depressão, misturar álcool com a medicação, pode ser um barril de pólvora, é álcool e fogo, né? E também tem os hormônios, né, que estão em circulação no corpo. Então, entre adolescentes, é bem mais difícil o tratamento de uma depressão e exige uma atenção especial dos pais, tá? Quem quiser dicas sobre isso, eu, com toda humildade, quero indicar o Diário do Meu Filho. Vou colocar aqui, Diário do Micael, e aonde você pode encontrar. Você acha ele no meu site, www.danielmastral.com.br, acha também na amazon.com.br, tá? No meu site é grátis, né? Você baixa em 3 plataformas, em português, né? Eu não entendo muito disso, mas é por Kindle, PDF, sei lá, mais alguma coisa, e 3 plataformas em inglês. Essas em inglês foram traduzidas com muita seriedade por uma pessoa que domina muito o idioma e mesmo assim pediu para que um nativo, né, americano que conhece o português fizesse uma revisão, né? E ficou impecável. Também em 3 versões, tá bom? E inglês é uma língua universal, está atingindo o mundo inteiro. Eu nem olho isso, sabe, que ainda é perturbador para mim, eu não olho quantos já foram baixados e tudo mais. Mas no meu site é custo zero, tá? Você baixa e acabou. Já na Amazon, acho que eles vão te cobrar 99 centavos ou R$1, porque eles têm um custo administrativo, né? Então se eu cobrasse, sei lá, R$10 o livro, por exemplo, eu ganharia 9 de royalties e R$1 ficaria para a Amazon, tá bom? É mais ou menos isso que funciona, mas eu coloquei grátis. Né? E na Amazon está praticamente quase grátis, 99 centavos no Brasil, né? Imagina quem mora no exterior, né? É uma miséria. Quanto é isso em dólar? Né? Nem sei quanto que seria em dólar, nem fiz essa conta. Então aconselho aos pais que estão enfrentando essa batalha, as crianças, você jovem, você adolescente, que está enfrentando essa luta, né? E que você leia o Diário do Micael, porque tem ali o depoimento de uma mãe
né, dos sentimentos que causa, né, essa perda abrupta, né, de um filho ou de uma filha, sentimentos de uma mãe, tem os sentimentos de um pai. A minha esposa, como médica, deu embasamento científico a respeito da depressão, né, passou os sintomas, né, que são característicos de sinais de uma depressão, e quando a depressão ela é associada a outras patologias, outras doenças mentais, como bipolaridade, borderline, esquizofrenia, isso potencializa, né, o risco fica maior. Então, por isso o psiquiatra precisa ser consultado, né, e tem que avaliar. Ele vai testar medicamento, viu, jovem? Não funciona mágico. Hoje a gente está numa época que é tudo rápido, né? Então a gente quer internet rápida, a gente quer que o PlayStation ligue depressa, que demorou muito para carregar o vídeo. Então a gente quer tudo rápido. Então, adolescente, entenda, tá? Falo para vocês com muito carinho, como se fosse uma espécie de pai espiritual seu, tá bom? Escuta o que eu quero dizer. Eu vou dizer para você o que eu diria para meu filho, né? Aceite o tratamento. Demora, às vezes, para ajustar a droga, tá? Para saber qual droga vai funcionar no seu organismo. Porque o adolescente tem um organismo mais acelerado, o metabolismo é mais acelerado que o nosso. Então tem que acertar a dose, tem que acertar qual medicamento. Às vezes aquele medicamento não fez efeito, o efeito colateral foi prejudicial. Então apresenta ao psiquiatra, fala o que você está sentindo ou o que você não está sentindo, que não é o objetivo não está atingindo o objetivo da medicação, né? Pede para ele trocar, ele vai trocar e tem que fazer terapia. Faça terapia também, faz muito bem, eu estou fazendo até hoje e tem me ajudado muito a terapia. E faço tratamento psiquiátrico, né? O psiquiatra que está me acompanhando disse que eu não estou mais no quadro de depressão. Eu tive uma depressão pós-traumática, né? Mas e tratei depressão e continuo tratando, né? Por mais de um ano, né? E na última avaliação ele considerou que essa depressão, pelas perguntas que ele fez lá, assim, eles têm uma maneira de avaliar, né? Ele falou, olha, você não está mais com depressão, mas você está no estado depressivo, você está triste, a tristeza é normal, mas eu não vejo ainda brilho em você, não tem brilho nos seus olhos, né? Então, você precisa, quando eu ver você na próxima consulta, marco para março, né? Eu vi brilho nos seus olhos, eu ver que você está conseguindo continuar a caminhar, apesar da dor, que vai diminuindo com os anos, a saudade jamais, né? E aí eu te dou alta, a gente vai entrar no desmame, tá? Isso me deixou bastante feliz e agradeço a Deus por ele ter me sustentado até aqui. Então, adolescente, jovem, né, não deixe de contar para os seus pais o que você está sentindo. Às vezes a gente confia no grupo, você vai e conta para um colega de classe, conta para um amigo, mas não conta para os pais, né? E isso é o maior erro que você pode fazer, sabe? Você tem que se abrir para os seus pais. Às vezes os pais não percebem, incrível, né? Não percebem os sinais que estão emoldurando uma depressão ali. Eles acham que é preguiça, acham que é vagabundagem, né? Acham que é frescura, entende? Às vezes não entendem. Quando você compila, né, os sintomas, né, e está descrito no Diário do Micael, você passa a compreender que a soma daqueles fatores podem caracterizar a depressão. Tem que levar o médico para avaliar, tá? Então, não adianta comentar com o coleguinha, ele não pode te ajudar. Seus pais podem. Ajude os seus pais a te ajudarem, né? E coleguinha, se você escutou, né, do seu amiguinho que ele está se mutilando, por exemplo, só que ele corta na perna para não aparecer, né? E ele contou isso para você, falando que está se sentindo depressivo, se sente mal, né? Não tem vontade de mais nada, perdeu as perspectivas, enfim. Não oculte isso, manda um WhatsApp para os pais dele, escreve. Você não estará traindo o seu amigo, você vai estar salvando uma vida. Tá bom? Vai estar salvando uma vida. Pensa nisso, tá? Essa nossa missão muitas vezes pode fazer diferença entre vida e morte, né? Então, papais ou mães, eu aconselho o livro. E no meio desse livro, no final, a minha esposa então escreve os sentimentos de mãe, dá uma base científica, médica. Na minha parte, eu dou todo embasamento bíblico para isso, porque eu sei que tem muito preconceito na igreja. Tem igreja que é cruel, que é religiosa demais, que não reflete o amor de Cristo, que vai dizer que o seu filho, porque ele se suicidou, vai para o inferno, né? Quero lembrar que Sansão, né, quando ele empurrou as colunas, ele sabia que ele ia morrer. Ele foi um suicida, né? E ele morreu junto com os filisteus. Então ele foi um suicida, de certa forma, né? Ele sabia que ia morrer. Saul se suicidou.
se atirou sobre a própria espada, né? E não está escrito que Saul foi para o inferno, não está escrito que Sansão foi para o inferno, ao contrário, ele está entre os heróis da fé. São alguns exemplos, tá? E eu dou uma base bíblica no final para poder sustentar essas afirmações e trazer conforto a pais que perderam seus filhos e lamentavelmente escutar essa besteira que o seu filho foi para o inferno. Isso é ridículo, tá? Deus é amor e ele não acrescenta dor ao sofrimento. Simples assim, poderoso assim. E no meio desse diário tem as palavras do próprio Micael, um período que eu tive que interná-lo numa clínica psiquiátrica, porque ele estava tendo uma crise muito forte e a única alternativa que me restou foi interná-lo para protegê-lo. Quando ele saiu da crise, tanto a terapeuta quanto a psiquiatra que o acompanhavam desde o início do processo, começou em maio de 2018, elas me disseram, olha, não deixa tempo demais. Tempo demais se passar de, sei lá, um mês e meio, dependendo como ele estiver, se ele estiver bem, tira ele logo de lá, porque senão ele piora. Porque na clínica que ele estava internado, era do meu convênio, né, era o que tinha. Né, eu não tinha outra alternativa, eu não tenho grana para bancar uma clínica particular. Eles misturavam dependentes químicos com adolescentes com transtornos mentais. Normalmente o dependente químico ele é muito agressivo. Então meu filho foi roubado, meu filho apanhou, né, era zombado por esses caras. Então teve uma série de probleminhas ali, né? E, enfim, tirei ele depois de 22 dias de internação. E nesses 22 dias, como ele tinha muito tempo ocioso, tinha terapia uma vez por semana e psiquiatra uma vez por semana. E o resto era terapia ocupacional, lazer, ver televisão, coisas assim. Então ele pegou e escreveu o diário dele. Escreveu, e é muito interessante que você vai entender alguém com depressão pelos olhos de quem está vivendo a depressão. Sabe? Que tem palavras que ele escreveu, tem frases que ele elaborou que eu não poderia elaborar, porque eu nunca senti aquela profundidade de depressão que ele estava vivendo. Nunca senti aquele ponto, aquela dor que te leva aos porões da alma, né? Ele descreveu exatamente, muito perfeito, o que é depressão e como um depressivo se sente. Então fica a dica aí para te orientar, para complementar. Inclusive o ano que vem a gente pretende expandir isso, né? Vamos entregar para psicólogos e psiquiatras que ocupam cadeiras em faculdades, quem sabe pode ser aproveitado para ensinar os profissionais do futuro a terem material a mais, ou para pôr em biblioteca de faculdades, né, de psicologia ou psiquiatria. Pretendemos enviar para a ONU, né? Eles têm mais poder, né? Porque eles recebem... Tem mantenedores no mundo todo, então eles podem mandar fazer os livros, né, e podem distribuir no mundo, quem sabe, né, em países eles têm um mapeamento onde tem mais incidência de suicídio, então nós vamos tentar, né, tentar não custa. E se você gostou do material, se você quiser imprimir, né, você tem toda a liberdade, viu? Imprime, distribui para quem você acha que precisa, ou manda o PDF, se você conseguir imprimir e colocar na biblioteca lá do seu filho, né, ou numa biblioteca que você conheça, que possa ajudar a somar, soma com a gente, tá bom? É de graça, não estou ganhando nada com isso, jamais ganharia com a desgraça, tá? Então, aumentaram, né? Teve um aumento aqui e hoje são 11,5 milhões de pessoas somente no Brasil. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de acolhimento, elas não precisam de desdém, de desprezo, que muitas igrejas religiosas fazem, né? Ou julgamentos tolos e precipitados, né? No mundo, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, existem atualmente cerca de 322 milhões de pessoas enfrentando depressão no planeta, tá? Com um preocupante aumento de 18%. Está aumentando, né? Está aumentando. Entre 2005, essa pesquisa foi feita, 2005 e 2015, né? Nesse curto espaço de tempo, 18% aumentou. Não temos ainda os resultados de 2015 a 2019, né? Então o número está aumentando, né? Essa doença está se alastrando. O que mais vem da indústria farmacêutica são os antidepressivos, é a doença do nosso século, né? E eu creio que existe N causas para isso. Agrotóxico que a gente come, a gente come verdura com agrotóxico, alimentos transgênicos, geneticamente modificados, como o trigo, como a soja, né, como tantas coisas que são geneticamente modificadas, frutas, né, que você pega ali a orgânica, a banana é desse tamanho, pequenininha, aquela que mexeram geneticamente é uma banana grande, robusta, bonita, brilha, né? Então tem muita coisa, tem poluentes no ar, né? Tem uma série de fatores, aí pressões da sociedade, né? Você tem que ser bem sucedido, você tem que ser isso. Às vezes os pais falham, cobrar demais os seus filhos, né? E eles não estão numa fase que eles conseguem suportar essa pressão. E às vezes... Lembrando, com esse número alarmante,
Atualmente, a estatística é a seguinte: a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos. É um número muito alarmante, muito preocupante e que merece a nossa atenção, tá? Então, essa doença, a depressão, como eu disse antes, associada à bipolaridade, esquizofrenia, borderline, ela se complica mais ainda, existe mais atenção, né? Então é importante o apoio medicamentoso, terapia, acolhimento familiar e não jogar peso, não, sabe? Carinho, abraço, respeito. Às vezes seu filho vai estar em crise de nervosa, se ele for um bipolar, né? Vai ter crise de raiva. Você simplesmente abraçar e dizer: filho, filha, eu te amo. Isso muda vidas, muda rotas de vidas, né? Orações, paciência. E outra pergunta, então é isso, tá bom? Então precisa de tratamento. Então encerrei essa pergunta. Vamos para a próxima. Teremos atividade no céu? Vamos ver o que a palavra nos diz? Melhor assim, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Voltar para onde? Voltar para o seu lugar de origem. Veja também o vídeo A Pré-existência da Alma. Eu creio que a nossa alma, né, não foi criada aqui na Terra, mas uma dimensão celestial. E eu explico isso com mais detalhes na pré-existência da alma, tá bom? Não fala de reencarnação, mas fala de você já vir de um local, né, passou pela Terra e aí vai voltar para esse local. Você volta para casa. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui, de passagem. Então o peregrino saiu de um lugar, né, passou por aqui e volta para outro lugar. Então eu creio que muitas vezes a gente tem essas memórias. Algumas pessoas têm essas memórias, né, da sua casa, da cidade, e às vezes tem sonhos, né, que são estranhos, né, e assim, parece que eu não sou mais esse mundo, os valores desse mundo não me agradam mais, né, coisas do tipo que eu já falei em vídeo, né. Então vamos ver o que é a palavra. Então, veja o vídeo Pré-existência da Alma. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou para eles uma cidade. Olha, tá em Hebreus 11, de 15 a 16. Deus preparou para nós, os verdadeiros legítimos adoradores de Deus, os que seguem os preceitos de Cristo, os verdadeiros convertidos, né, que vivem a Cristo, preparou para nós uma cidade, para moradia lá no céu, né? Então uma cidade, para pensar, ela tem que ser construída, né? Alguém construiu a cidade não se materializou do nada, alguém construiu. E já está escrito, eu já falei sobre isso em outros vídeos, que elas não foram feitas por mãos humanas, tá? E essa cidade precisa de uma infraestrutura, toda cidade precisa de organização, precisa de leis, atividades, obrigações, deveres, transporte, né? Imagine então uma grande cidade, tá? Uma grande metrópole, né? Imagine uma cidade como Dubai, né? Luxuosa, sofisticada, o maior shopping do mundo, né? Tem até parque de esqui com neve e tudo, dentro de um shopping. Olha a sofisticação dessas cidades. Isso é o máximo que o ser humano consegue produzir, né? Com apenas 10% do seu cérebro. Então imagina uma cidade celestial, como ela deveria ser, né? Sendo produzida por pessoas que usam 100% da sua capacidade cerebral, com a nossa capacidade limitada, 10%, né? Então vejam algumas imagens, vou passar aqui, algumas imagens consideradas majestosas e imponentes, né, dos nossos dias, o que a arquitetura, o que o conhecimento humano nos permitiu chegar, né? Então diz o seguinte, palavra de Deus: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem. Então, quando você for insultado, você é um bem-aventurado, e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Está sendo caluniado? Está no caminho certo, viu? Porque ninguém chuta cachorro morto. Alegrem-se e regozijem-se, né? Hoje está na moda o tal do cyberbullying, né? Que destrói vidas. Sabe, as pessoas atrás da internet mostram quão cruéis elas são, né? Eu vi um depoimento da Bruna Marquezine, da Cleo Pires, que sofreram e acho que ainda sofrem esse bullying cibernético, né? E muitos anônimos também, que estão sofrendo pela crueldade de alguns. Então eu sugiro para você, se alguém está te ofendendo a esse ponto na rede social, bloqueia, gente, sabe? Se afasta desse povo, porque são escarnecedores, não merecem estar perto de você, né? Então termina o texto: porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Qual seria essa recompensa? Está aparecendo o seu pé, tá, Cíntia? Né? Tudo bem, pode ficar, só o pé. Né? Qual recompensa? Coroa, galardão, é isso que a Bíblia fala. Então, diferente da salvação, veja bem, o bandido da cruz, ele recebeu a salvação, mas ele não recebeu galardão, tá?
tá? Não recebeu coroa, recebeu a salvação, né? Então, aí continuando. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês, você, somos o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ou seja, se perder o amor, que o amor está para se esfriar, né? Como restaurá-lo? Não permita que a chama da fé se apague do seu coração e nem que o amor esfrie. Né? Não servirá, e continua o texto, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quer dizer, você perdeu o sabor do amor, né? O perfume do amor. Para que você serve? Né? Para ser escárnio dos homens. Né? Vocês, Jesus falando, eu e você somos a luz do mundo. Né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5, de 11 a 14. Se você é luz, né, quem está na luz, ela enxerga tudo, né? Sabe tudo. Por isso que vale a pena você assistir um vídeo meu chamado Um Grito no Meio da Noite. Porque a Bíblia fala que os sábios a entenderão. E assista também a série Apocalipse. São 3 vídeos, tá? 1, 2 e 3, que vai te explicar muito bem que os sábios a entenderão. Quem está na luz enxerga, quem está na escuridão não enxerga. Vai ser enganado. Quem está na luz está em Cristo. Essa é a pegada. Se você é luz, tem o dever de combater contra as trevas. Não prestigie quem denigre a Deus, tá? Porque isso ofende a Deus. E outro texto aqui, né? Deixa eu chegar nele aqui. E qualquer que tiver dado um só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, olha como gestos são simples e promovem grandes repercussões. Em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderão o seu galardão. Você já ganha um galardão por dar um copo de água fria a uma pessoa simples, né? Você servir essa pessoa. Mateus 10, 42. Então, os seus gestos de amor, gestos verdadeiros, sem interesse, ações espontâneas, de generosidade, de compaixão, né? Paulo, eu quero lembrar que ele esteve no céu. E ele diz o seguinte, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, as suas ações, porque a fé sem obras é morta. Né? Se você ficar paralisado, infelizmente o seu destino pode ser não tão aquilo que você espera. Né? Fica aí para você meditar. Pois nós somos cooperadores de Deus. Se você é cooperador de Deus e você não coopera, alguma coisa está errada. Você não ama Deus, né? Então, coopere, defenda os valores de Cristo com a mesma ousadia que Paulo e os apóstolos defenderam. Né? Eles não tiveram medo de morrer, eles não aceitavam escárnio. Paulo foi julgado muitas vezes, foi preso. Né? Então, vocês, continuando o texto, vocês são a lavoura de Deus, edifício de Deus. Faça parte dessa lavoura, faça parte desse jardim de Deus, exale o perfume do amor. Está em 1 Coríntios 3, de 8 a 9, esse texto que eu falei. É semeado, outro texto, é semeado em desonra. E ressuscita como? Em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita como? Em poder. É semeado em corpo natural, nosso corpo aqui, que deteriora, que envelhece, que apodrece, né? Que fica doente, né? Mas ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Paulo sabia de muitos segredos e muita coisa ele jogou meio que codificada nas suas epístolas, tá? Eu compilei já isso num vídeo só, né? Que eu esqueci o nome, mas tem, não lembro agora o texto, acho que é A Justiça do Amor, se não me falha a memória. Primeiro, esse texto que eu falei para vocês está em 1 Coríntios, capítulo 15, de 43 a 44. Então, no céu, você vai ter um corpo perfeito, né? Sem doenças, sem limitações, não vai ter ambições, não vai ter orgulho, tudo isso fica para trás, né? Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, 11. Ou seja, a humildade precede honra. Se você é orgulhoso, altivo, soberbo, se se acha a última bolacha do pacote, se você ama o poder, ama o dinheiro, você não vai ter essa humildade. E essa humildade que te precede a honra, que vai fazer a diferença na sua vida, no futuro, né? Mas estamos falando aqui da verdadeira humildade, né? Porque Deus conhece o seu coração. Tem gente que é hipócrita e tem orgulho de ser humilde, né? Então, não é humildade, né? Aí continua, Apocalipse 21, 7. O vencedor, quem tem um galardão, quem recebeu a coroa, quem perseverou até o fim, quem nunca desistiu, nunca deu as costas para Deus, né? O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. Tudo isso, o que seria tudo isso?
é algo inimaginável. A nossa mente jamais vai conseguir contemplar o que é isso, né? Se você ver o vídeo nosso Espelhos do Céu, vai te dar uma centelha do que o que nos espera. E no céu, sim, teremos coisas para fazer. Senão, seria um marasmo, né? Eu creio que lá, sim, nós teremos atividades, teremos curso, teremos aprendizados, todos terão sua casa, sua habitação, porque Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas, ninguém vai ficar sem morada, ninguém vai ser desabrigado, né? Vai ter acesso a bibliotecas, eu creio, né? A conhecimento, talvez não os livros nossos da Terra, mas talvez livros mais evoluídos, não sei, né? Ou talvez alguns da Terra que possam te acrescentar, sei lá. É uma conjectura, mas eu creio que sim, vão haver bibliotecas para que você estude, para que você cresça, que você amadureça. Vai ter lazer, vai ter festas. A Bíblia diz: cada pecador que se converte tem uma festa. Cada cristão que se afastou e volta, no caso do filho pródigo, tem festa. Então o céu é um local maravilhoso, tem muita festa, né? Então um local bom, agradável, né? Divertido. Aí começa uma vida além da vida, e é a sua vida verdadeira, né? Aqui nós estamos num período de prova, de provação, para provar a sua fé, provar a sua persistência, sua perseverança, tá? Os seus valores, né? Como é que você lida com isso? Você está se deixando contaminar pelo mundo ou você está sendo influenciado pelos valores de Deus? Aqui na Terra, né, Paulo chegou e falou, nós vemos por espelho, vemos em parte. Mas detalhe, Paulo não falou qual é a parte que nós vemos. Ele não falou, nós vemos metade, né? Não está escrito isso. Eu creio que a gente vê uma pequena parte, né? Não diz quanto. Não falou, nós vemos metade, vemos como espelho, em parte, não fala qual parte. Essa parte poderia ser 1/10, poderia ser 1/1000, poderia ser 1/3, não fala qual é a parte. Então talvez a gente tenha um vislumbre muito raso do que é o céu. No livro, por exemplo, A Queda de Lúcifer, conta a história de um anjo caído que veio à Terra para cumprir uma missão. Tá aí algo para você pensar, e nós temos vídeos sobre isso, dá uma assistida na Essência da Maldade. São 3 vídeos, tá bom? Estou indicando vários complementos aqui para você. Gente, evangelismo na atualidade, como deve ser feito? Eu creio que o testemunho de vida fala mais do que muitas palavras. Teve uma época que teve o tal do AD 2000. Era um projeto, eu acho que na época encabeçado pelo Morris Cerullo, onde até o ano 2000 o mundo teria que ser evangelizado, a palavra teria que se espalhar, e assim então Jesus voltaria, a maneira de apressar a volta de Jesus. E havia uma ênfase para evangelizar um tal de janela 1040, pautada em latitude e longitude, formava um retângulo, em países que não tinham tido ainda a penetração do cristianismo. Então eles começaram a fazer uma campanha para arrecadar fundos para enviarem missionários para essas regiões para pregar o evangelho da cruz. E, infelizmente, eu conversei com muitos desses missionários que estavam engajados nesse projeto, não foi verba nenhuma para eles. Então, você já ouviu falar do Ano do Avivamento, Tem 10 congressos, pode pesquisar na internet, pega lá os 10 Congresso do Avivamento e Congresso de Avivamento e Fogo, Imagens. Você vai ver que durante 10 anos, eu não vou citar a igreja de denominação por uma questão de ética, uma determinada denominação faz esse congresso, traz alguém do exterior, traz um americano para falar no congresso e ele profetiza que naquele ano vai rolar o avivamento. 10 anos fazendo a mesma coisa, 10 anos clamando pelo fogo, e o fogo não pega, estão abanando o fogo e o fogo não sai, não vem, Então, Só na Amazônia. Isabela complementou, o fogo só veio na Amazônia. Pois é. Em 10 anos, a gente vê atos proféticos sendo realizados. Esse é o ano da virada, agora vai ser, Marina presidente, Jesus volta em 2017, não, ele volta em 2007, depois não, erramos a conta, 2017. Olha lá, veja Deuteronômio, tem um texto de Deuteronômio, agora de cabeça não estou lembrando, mas diz que o profeta que profetizar alguma coisa e aquilo que ele profetizou não se cumprir nem se realizar, esse não é profeta, se afaste dele. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então, em 10 anos, atos proféticos. Agora tem um movimento descende, que significa enviar. Enviar os jovens. Tem até um ato profético, eles levantam tênis, sapato, o escambau, para ungir aqueles sapatos, depois eles arremessam o sapato para o altar, e nesse ato profético eles estão capacitados automaticamente para evangelizar em qualquer lugar. Só que eles não têm preparo nenhum, porque o que ensina na igreja hoje? Ensina perdão, ensina santidade, ensina Bíblia, ensina estudo,
tudo, né? Ensina valores cristãos, não ensina isso. Na década de 80 ensinavam, né? Por isso que o satanismo se infiltrou para espalhar no meio da igreja doutrina de demônios, narrado na série Filho do Fogo, né? Veja a série, vai estar completa a história ali, você vai entender muito bem. Então, aí sim, mudou a vertente, mudou a pegada. Hoje a igreja só fala de prosperidade, né? É claro, num país onde tem muita gente pobre, falar que você vai ser rico, você acha que vai ser feliz. Só que eu conheço muita gente rica que não é feliz, né? Então, você pode ser trilhardário e de repente ser, sei lá, um tetraplégico. Tiver uma doença terminal de câncer, o que adianta o dinheiro? O que adianta o poder? Não adianta nada, né? Tem gente que é rico, famoso, né? Entrou em depressão e se matou, né? Tá nos noticiários aí. Então as pessoas perseguem o vento, perseguem o vento. Então as igrejas fazem congressos aí, na verdade, de atos proféticos de Brasil restaurado, né? Que nós vamos ter, porque agora a coisa vai. E esses jovens estão indo pregar ou evangelizar, né? Sem preparo nenhum, sem conhecer Bíblia, porque eles só escutaram profecias de prosperidade, de unção, de poder, de avivamento, de curas e milagres. Só se fala nisso, tá? Lembrando, nem sempre Deus cura. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Paulo tinha Timóteo como um filho, e ele escreve para Timóteo, lembrando, um lenço de Paulo curava o enfermo, mas ele escreve para Timóteo, olha Timóteo, mistura um pouco de vinho na água. A água naquela época era muito alcalina, então misturava um pouquinho de vinho e beba, por causa do seu estômago, porque tinha problemas do estômago, e por causa das suas múltiplas enfermidades. Ou seja, Timóteo era podre, ele estava cheio de doença, né? E Paulo se preocupou com ele. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então você vê como nem sempre Deus cura, e para tudo há um tempo, modo e propósito, né? Então talvez seja uma provação para você, seja uma maneira de você tornar-se mais humilde, seja uma prova na sua vida que você tem que passar, né? Então não sei, são mistérios de Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então tem coisas que a gente não sabe e vamos saber só lá no céu, né? Então não julgue, né? Não se antecipe para julgar nada, né? Então eu vejo atos proféticos, Brasil restaurado, né? Só que eu vejo que muitos que começaram bem, começaram certo, acabaram se corrompendo, o que é terrível isso. Começaram bem, começaram assim, servos de Deus verdadeiros. Aí começa a crescer, né? A igreja começa a entrar mais dinheiro, né? Começa a falar de poder, ou entra na política, ou põe político no altar, e vem dinheiro para todo quanto é lado, e se corrompem, sabe? Eles negociam os valores que eles sabem que são verdadeiros, porque eles eram cristãos, né? E de repente se corrompem, se deixam influenciar por toda essa maldade que o mundo está aqui, né? Que o mundo jaz no maligno, né? E acabam fazendo o que os falsos profetas fazem. Vendem ilusões ao povo, né? Vendem valores corrompidos, né? Acabam negociando com corruptos, né? Não ensinam mais a verdade para o povo, né? Porque se você brilhar, se ele te ensinar a verdade, você vai brilhar. Porque você é luz do mundo. Jesus disse isso. O mundo notará algo especial em você, porque você brilha. E aí, quando uma pessoa brilha, as pessoas te seguem. Porque você é um ponto de luz no meio da escuridão. As pessoas não sabem o caminho, você vai ser direção, vai ser norte, vai ser como um farol. As pessoas vão saber o caminho que deve ser e seguirão, e muitos vão seguir as suas palavras, né? Porque você torna-se luz. Aquele que está em trevas, né, já está no engano. Então, não é preocupante, mas eles vão querer, né, tanto os demônios quanto o sistema mundial, vai querer apagar a sua fé. Vai querer apagar o seu amor. Tanto é que a Bíblia já prediz isso, né? Haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar, né? O amor vai se esfriar. Por causa do quê? Por causa da iniquidade que se espalha, né? Então, para finalizar essa pergunta, eu creio que o testemunho vivo, seu testemunho de vida, ele vale mais do que 1000 palavras. Porque não adianta você falar uma coisa, ter a sua oratória, ela não for compatível com o seu caminhar na terra, porque as pessoas precisam de imitadores. Paulo chegou a dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos de referências. Eu tenho as minhas referências humanas também, seres como eu, carne e osso, mas que procuram seguir os valores de Cristo, como Caio Fábio, Augusto Nicodemos, Paul Washer, David Wilkerson, né, John Piper. São pessoas que são referência, porque nunca mudaram o seu discurso. Só falam do amor de Deus, falam do perdão, do arrependimento, estão na mesma pegada, né? Então, são minhas referências. Então, seja você uma referência também, né? Então, eu creio que a melhor maneira de evangelizar é você ser uma referência para as pessoas. Eles têm que ver em você luz. Se você não brilhar, não adianta você falar o que seja, você não vai atrair as pessoas para a luz, tá bom?
união estável versus casamento tradicional. Eu já falei disso em vídeo, eu não me recordo o nome do vídeo, mas a união estável, monogâmica, fiel, harmônica, eu creio que vale, né? O casamento tradicional, antes, lembrando, não tinha cartório. Quando Jesus foi na festa lá de casamento, não tinha cartório naquela época. E também não é citado que um sacerdote estaria celebrando o casamento. Naquele período bastava a anuência dos pais, a aquiescência dos pais. Os pais concordavam e abençoavam os filhos e eles casavam. Era assim que era, né? Então eu creio que se você se uniu uma pessoa, hoje tem o cartório, acho que pelo menos você deve fazer sim um momento de gratidão a Deus, para Deus abençoar o casamento, eu acho que é válido, tá? Mas quando a gente fala desses dois valores, acho que é válido sim, você fazer no cartório, você preserva direitos diante da nossa lei, né? Direitos legítimos, né? Que você só vai ter com uma pessoa que você mora junto depois de 5 anos, né? Então antes de 5 você não tem direito nenhum. Então acho que vale a pena sim, sei lá, casa direitinho no cartório, no sistema de hoje, né? E tenha a bênção de um sacerdote verdadeiro, tá? Alguém que realmente é temente a Deus. Porque senão, em vez de ele te abençoar, ele te amaldiçoa, a coisa fica pior, né? Eu já vi cada pregação de casamento, sabe? O cara expulsa demônio no casamento, faz apelo no casamento, conta a história da vida dele no casamento. Quer dizer, o que interessa isso? Vamos direto ao ponto, né? Então, agora, se você por acaso já mora com alguém há muito tempo, eu creio que vale também, porque você é monogâmico. Monogâmica, é fiel, é leal, é uma relação harmônica. Eu creio que vale da mesma forma, porque os pais abençoaram, não há conflito nas famílias e Deus abençoa também, tá? Então se você já mora com alguém, né, você pode permanecer assim, eu creio que isso não vai influenciar a sua vida, nem a sua fé, nem vai comprometer a sua salvação, né? E fica a dica para você assistir 2 vídeos nossos, né? Inclusive um deles a Isabela participou comigo. Veja o vídeo Casados para Sempre, né? E um outro, Existe Vida Após o Casamento? Eu não lembro qual, mas um desses 2 a Isabela fez junto comigo e ficou um vídeo muito legal, né? Com muito ensinamento, né? Então, hoje o culto, aí outra pergunta que vocês fizeram, o culto nas igrejas sob a perspectiva de Paulo. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui é a cabeça. Paulo ele fala do culto racional, ou seja, sede sóbrios, não enlouqueça no culto. Não é reteté, rodopiar, cair, né, ficar batendo asa. Eu vi esses dias, mandaram para mim pela internet, né, numa igreja, uma mulher, que devia ser a pastora, vestida de branco e com uma túnica vermelha por cima, tipo um chale, né, tinha um mezanino em cima, e ela começou a pregar lá em cima, Espírito Santo vai descer, Espírito Santo vai descer, e de repente ela desce de tirolesa, né, e vai até o altar. Quer dizer, é picadeiro, gente, é palhaçada isso, né? Então, seja sóbrio, né? Seja sóbrio. Paulo aconselhou isso para Timóteo, seja sóbrio, né? A Bíblia fala também, vigiai e orai sem cessar, né? Não se deixe enganar, seja sóbrio, não caia nessas armadilhas, nesses movimentos, cada hora é uma coisa, né? Agora é avivamento, agora é o poder, agora a profecia de fulano, agora vai todo mundo ser próspero, o Brasil vai ficar próspero, né? Vai ser país de primeiro mundo, né? Só que a gente vê a Amazônia queimando, né? A gente vê a violência aumentando, feminicídio aumentando, tem coisas que não são incompatíveis, né? Então, o culto racional significa um culto sem show, sem espetáculo, sem balada, né? Porque trazem balada para a igreja, sem reteté, né? Porque que adianta um monte de gente falando em línguas e ninguém se entende. Virou uma Babel, trouxemos a Babel para a igreja, né? Apenas uma adoração pura, é o que Paulo pregava, uma adoração pura, palavra de verdade, sem engano, sem mentira, sem venda de coisas ungidas ou consagradas, né? Sem promessas de bênção para quem der mais dinheiro ou ameaças para quem não der, porque é assim que eles manipulam o povo. E o contexto do dízimo está errado, que muitas vezes ensino, eu já falei sobre dízimo em vídeos, né? O segredo por detrás da cortina. Lá você vai entender melhor. Mas quero só lembrar, para você pensar um pouquinho, que você não ouviu falar nisso, Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou, né? Pensa nisso, né? Recebeu ofertas voluntárias, né? Então, cada um, Paulo dizia, dê segundo a sua prosperidade. Ele não estabelecia um percentual, não uma meta. Olha o que Paulo diz. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, para os líderes da igreja, que é aqueles que semeiam a palavra de Deus, esses são santos, tá? Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, né? Qual é o primeiro dia? Domingo. Cada um de vós ponha de parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade.
Eles não mandam você dar o carro, não mandam você fazer um empréstimo no banco, não mandam você dar uma taxa de R$1.000, agora tem que ser de 5.000, né? Oferta especial, o trízimo. Cada um dê o que puder dar, segundo a sua prosperidade. Você tem um pouco mais? Você dá mais. Você tem menos? Você dá menos. O que importa é isso, o que importa é investir na palavra de Deus. Merece, a verdadeira e legítima igreja, os verdadeiros pregadores de Deus, merecem investimento. Claro, eles estão te alimentando com a palavra, é justo, né, que eles também recebam acolhimento, né, em poder serem sustentados, né, pelo povo que eles ensinam. É simples assim, né? Aquele que anuncia a palavra, aquele que anuncia o evangelho, é digno, né, de viver pelo evangelho, né? Então é isso. Então, esse texto aqui está escrito em 1 Coríntios 16, de 1 a 2. Então, cada um dê conforme o que Deus determinou no seu coração. Outro texto, tá? Cada um dê conforme Deus determinou em seu coração. Não estabeleceu patamar nenhum aqui, né? Não com pesar e nem por obrigação. Tá? Nem por medo, né? Nem por imaginar em ganhar bênção. Então você faz não com pesar e não também por obrigação. É um ato voluntário, é um ato de amor. Pois Deus ama quem dá com alegria, sem interesse. Muita gente vai na igreja por interesse, pensa que quer curado, que quer prosperidade, que quer a bênção. Não estou indo lá para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, que quase não se prega mais, né? Então eu estou vendo aí uma igreja deteriorada, com raras e honrosas exceções, claro, tem um remanescente fiel. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. O que é necessário. Não está dizendo que Deus vai te fazer milionário, mas se você obedecer esse preceito, né, tudo que é necessário, nada vai te faltar. E eu já falei antes, eu posso dar testemunho disso. Nunca faltou nada de importante para nós, né? Já teve conta de telefone cortado, de água, carro entrou na busca e apreensão, mas assim, o essencial, né? Nunca faltou ração para meus bichos, né? O leite para o filho, nunca faltou comida sobre a mesa. Então, o essencial, Deus sempre proveu, nunca faltou. Né? Isso é viver pela fé. E estamos nessa pegada há quase 21 anos, né, Cíntia? Já que você está aí? Quase 21 anos. Né? Então, Deus é poderoso para fazer lhe acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra, que a fé sem obras é morta. Como está escrito, distribuiu Deus os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Então, se você pode ajudar alguém, ajude. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Eu estou pensando no ano que vem, num projeto, ainda está embrionário na minha mente, né? Eu vou pensar como fazer isso, já que aproveitar o número de seguidores que a gente tem, selecionar, né, um gatil, por exemplo, que tem muitos gatos, e indicar para que você vá lá e adote um gatinho, né? Indicar uma creche, eu vou ligar para creche não, orfanato, vou ligar antes para saber qual é a necessidade deles. É roupa, é comida, é brinquedo, né? E saber, olha, a faixa etária, né? Assim, tirar informações desse orfanato e a gente poder somar forças e cada um dando um pouquinho, faz a diferença total, né? Nós como cristãos devemos dar exemplos, né? Está embrionário, estou pensando como fazer isso de maneira bem transparente, vou filmar tudo, eu vou pensar como fazer para que não haja sombra de dúvida que o Daniel está levando alguma vantagem a respeito, tá bom? Vou elaborar de uma maneira que isso fique muito bem amarrado, mas eu estou pensando ainda, para o ano que vem. Isso Deus colocou no meu coração. Aquele que supre, continuando, aquele que supre a semente ao que semeia, né? Aquele que supre a semente ao que semeia. Eu estou semeando em você. Aquele que supre a semente que o semeia, que é justo, né? E o pão que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e lhe fará crescer os frutos da sua justiça. Há uma bênção, né? Mas é uma bênção por um ato voluntário e por um ato de amor. Um ato de interesse não vale. Tá? Isso está em 2 Coríntios 9, de 7 a 10. Então o que chegava até Paulo eram ofertas voluntárias, ofertas de amor. Eles não ofertavam porque eles tinham medo da maldição ou queriam uma bênção especial, eram ofertas de amor. Se você ler Filipenses, eu acho que no capítulo 4, Paulo mostra uma grande gratidão aos filipenses que deram uma oferta bem no momento que ele estava precisando. Paulo chegou a passar fome, né? E de repente Deus usou os filipenses ali para mandar uma provisão para ele. E ele ficou muito grato com aquilo, oferta voluntária em amor, sem interesse. Né? Eles apenas serviam, né? Em amor, não havia um valor estipulado.
Paulo não prometia para eles prosperidade, mas ele prometia o quê? Ele ensinava e prometia salvação. Paulo não prometia curas e milagres, mas ele ensinava o arrependimento, perdão e vida com Deus, né? Paulo não vendia objetos ungidos, consagrados, mas ele ensinava o preço que Jesus pagou na cruz por amor a você, por amor a mim, né? Então, vale a pena também você assistir uma série nossa chamada Falsos Profetas. Tem três vídeos, tá? Vai te expandir seus horizontes, tá? Tô dando dica dos principais vídeos do canal para que você dê uma olhada. Pecado versus cultura do jeitinho brasileiro. Olha, o jeitinho brasileiro, você sabe, você tem ciência, você é um ser racional, né? Você sabe o que é certo e o que é errado. Tem algumas coisas que a gente já sabe desde pequeno que é certo e que é errado, né? Até meu cachorro sabe, né? Se ele fizer alguma bobagem, olhar e ele mesmo se culpa, né? Eu fiz errado, abaixo a cabeça. Numa época, minha cadela comia a ração do gato. Então, quando eu chegava, quem comeu a ração do gato? Ela já sabia que foi ela. Então tá trapaceando, sem esse jeitinho, né? Então jeitinho é burlar. Jeitinho é trapacear, e trapacear é pecado, pois você tem ciência do que é errado, você não é ignorante, tá? Então, errado, simplesmente assim. Não use do jeitinho brasileiro, que você vai ser um péssimo exemplo, você tem que ser um exemplo para esse mundo, e não ao contrário, tá? Outra pergunta, predestinação, livre-arbítrio e soberania de Deus. Colocou tudo uma coisa só. Predestinados, eu poderia citar rapidamente aqui. Há uma explicação maior sobre isso no livro Rastros do Oculto, tá? Explica um pouco melhor sobre... porque muitos são chamados, né? E poucos são os escolhidos. Muitos são chamados para a salvação. Poucos escolhidos para liderar. Existem menos líderes, mais liderados, né? Então não existem em nosso tempo muitos Moisés, muitos Joãos, muito Elias, né? Muitos Paulos, né? Então esses seriam os predestinados, né? Que recebem uma unção especial de Deus para dar direção ao povo, para trazer ensino ao povo. Esses, então, são aqueles escolhidos, né? Então não desmerecem os que são chamados para a salvação, mas os escolhidos, né, têm uma grande responsabilidade, a quem muito é dado, muito é cobrado, de apontar o caminho, de dar direção, de dar um ensino puro que traga crescimento na sua vida, tá? Mas vale ressaltar uma coisa, o seu livre-arbítrio pode mudar o seu destino. Talvez Deus tenha te chamado, né? E de repente você surtou, né? Que nem aconteceu com Saul. Saul foi ungido rei, né? Por determinação de Deus. Samuel, profeta, não iria ungir um impostor. Ele ungiu na legitimidade da autoridade que ele tinha, numa direção de Deus, ungiu Saul como rei. Só que depois Saul faz bobagem, se afasta dos preceitos de Deus, usou seu livre-arbítrio. Ele perdeu a unção, ele perdeu o poder, ele perdeu a vida, né? Então você só tem a perder. Mais uma vez indico para você dar uma lidinha no Rastros do Oculto, vai te explicar bastante sobre isso. Quantos líderes você já viu, por exemplo, que começaram bem, começaram no caminho certo, mas o poder, dinheiro, ambição, orgulho subiu a cabeça e eles se desviaram? Tem um monte disso. Então o negócio não é estar em pé, é se manter em pé. É isso que a Bíblia fala. E para se manter em pé, você tem que olhar para o alvo, tem que olhar para Jesus. Se você olhar para as coisas do mundo, você se perde. Você se perde, esse mundo é ganancioso, é cruel, né? Você vai precisar de um suporte para se manter em pé, tá? São 3 bases desse suporte para vocês. Eu já falei sobre isso, mas eu vou sumariar aqui. É o conhecimento da palavra. Sem conhecimento, você perece. Oséias 4:6, né? Meu povo perece pela ausência de conhecimento. Então você precisa conhecer a palavra para que ninguém te engane. Ser como os bereanos. Checavam na palavra lá que estava mesmo escrito, né? Então você precisa ter o conhecimento da palavra, porque a palavra é espada, né? É a sua arma de ataque, né? Você precisa ter uma oração com Deus sincera, verdadeira, né? Não adianta você querer enrolar Deus, não adianta tentar mentir para Deus, ou pedir coisas absurdas para Deus, né? Uma oração pura e sincera. Coloca ali as suas fraquezas, deposita aos pés da cruz os seus medos, as suas falhas. Deus, ele gosta disso. Gosta de sinceridade, ele aprecia corações sinceros, né? E uma adoração pura e verdadeira, não show, tá? Não batidão de funk transformado em louvor, mas estou dizendo uma adoração pura, né? Eu posso usar como exemplo, como já usei muitas vezes, o CD Cup of Life, né? Que é lindo, né? E você acha no YouTube, acha no Spotify facilmente, né? É uma adoração tão linda que te eleva para o céu. E eu e minha esposa muitas vezes ouvimos esse CD, estamos acho que até quase furar o CD, muitas vezes que a gente passava aflições, dificuldades, perseguições, né? E aquilo trazia um bálsamo para a gente, trazia um renovo para a gente.
papéis que a gente desempenha na Terra vão ser iguais ao que nós vamos desempenhar no céu? Bom, eu creio que não, né? Quer dizer, vamos supor que você é digitador aqui, você não vai ser digitador no céu, né? Eu acredito que nós vamos ter coisas mais importantes e mais interessantes a fazer. Nós vamos aprender coisas novas, né? Sobre os anjos, né? Eu já falei sobre vídeos sobre anjos, né? Em Guerreiros da Luz fala sobre anjos, a série Quilaim fala sobre anjos, o vídeo que eu gravei Anjos e Demônios fala sobre anjos, eu já falei sobre essa pauta. Mas o que nós sabemos, o que a Bíblia diz, eles podem se materializar em determinadas circunstâncias, como se materializaram para Ló e para Abraão. Eles nos protegem, né? Como o caso do anjo que matou 185 mil do exército de Senaqueribe. Eles nos protegem, né? Como aquelas carruagens de fogo que apareceu ao redor de Eliseu e que ele permitiu que os olhos do moço fossem abertos. Então, nos protegem. Podem se materializar, nos protegem. Eles dão recados também, trazem recados de Deus para nós. Por isso que também é chamado Malachim, aquele que leva a mensagem, né? Deram recados para José, o pai de Jesus, em sonho, né? Deram direção, né? Olha, se esconda, agora não volta para Jerusalém, vai para outro lugar. Então deu direções, né? E os anjos podem fazer isso também. Falaram com Maria, falaram com Daniel, deram direção. Os anjos têm personalidades diferentes, nós sabemos isso pela própria Bíblia. Eles também têm um livre-arbítrio assim como nós, senão não haveria rebelião no céu. Por que houve a rebelião? Porque eles usaram do livre-arbítrio, né? Eles têm poderes diferentes, funções diferentes, e a Bíblia nos diz isso. Há anjos que são guerreiros. Por exemplo, está escrito na Bíblia que um querubim, né, querubim, temos uma patente de guerreiro, né, a mesma patente do Lúcifer, né, foi colocado com uma espada de fogo em mãos para tomando conta do caminho para a árvore da vida. Ele não está tomando conta da árvore, mas o caminho que leva à árvore, né? E esse caminho, Adão e Eva tinham acesso. Então eles estavam num jardim, né, mas tinha um caminho nesse jardim, que tinha ali no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia um caminho que daria acesso à árvore da vida, né? Então, como eu já falei na pré-existência da alma, explica melhor isso, tá bom? Então, olha aqui outro termo que os anjos fazem. É um salmo, tá? Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação, hostilidade, com muitos anjos destruidores, portadores de males, né? Então eles têm uma missão. Abriu o caminho para a sua ira e não poupou-os da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Salmo 78, 49 a 51. Então, eles são nossos amigos, dos verdadeiros, né? Eles são nossos protetores, podem se materializar, podem dar recados, mas eles também executam a justiça de Deus. Pode ter certeza que executam, né? Executam a justiça de Deus. Eles também fazem isso. Princípios bíblicos para uma liderança cristã. Essa pergunta é excelente, vou tentar responder o mais rápido que eu puder, não quero um vídeo longo demais. Paulo dizendo: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Então, se uma igreja, um pastor, um líder, não permanece no ensinamento, não tem como esteio, como fundamento, os ensinamentos de Cristo, né? Ele não tem Deus. Simples assim. É um falso profeta, é um falso cristão. E está escrito que nos últimos tempos muitos falsos profetas surgirão. E tem um monte por aí. E aí ainda diz um detalhe. Quem permanece no ensino tem o pai e também é o filho. Então, se mantém firme no ensino correto, você tem o pai e o filho. Se alguém chega até vocês e não trouxer esse ensino que Cristo nos deu como herança, não recebam em sua casa nem o saudem. Olha o que a Bíblia diz. Parece duro, né? Então, se alguém não segue os preceitos de Deus, não cumprimente essa pessoa e nem receba na sua casa. Agora imagina se você... Aí que eu vou terminar o texto. Pois quem sauda torna-se participante das suas obras malignas. Você vira cúmplice. Você sabe que o seu pastor da sua igreja, por exemplo, ele está mentindo, está enganando o povo. Você sabe a verdade e vê ele pregando a mentira. E você fica omisso a isso, você torna-se participante, você é cúmplice. Presta atenção, é a Bíblia que está falando, não sou eu que estou dizendo. Está em 2 João 1, de 9 a 11, né? Então, não cumprimente o falso profeta, né? Você tem que ter realmente... Existem os verdadeiros. Você vai reconhecer o verdadeiro. O verdadeiro tem luz, o verdadeiro tem brilho, o verdadeiro te ensina a palavra de verdade, não faz correr atrás do vento, não te vende porcaria ungida, né? Imagine, então,
Se já tem toda essa condenação, você nem sequer cumprimenta, é uma pessoa que está prejudicando os valores de Cristo, imagine então se você pertencer a uma igreja desse falso profeta. Né? Se diz para você nem saudar, nem cumprimentar, nem receber em casa, imagine se você faz parte de uma igreja. Você acha que você está isento da condenação? Está na mesma coisa, você está sendo cúmplice, tá? Tá participando das más obras também, né? Porque esses enganam o povo, vendendo ilusões, né? Eles são os cafetões da prosperidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu sei que se você for seguir os preceitos de Jesus, o caminho vai ficar estreito para você. Um líder verdadeiro tem que apontar o caminho, tem que dar direção, tem que fortalecer a fé, tem que ensinar o amor, né? O povo não basta apenas a você, não basta apenas ler a palavra. Tem coisas que precisam ser ensinadas por líderes verdadeiros, que conhecem a palavra e conhecem o contexto. E muitas vezes eu vejo texto fora de contexto sendo ensinado, né, somente para angariar fundos. Né? Então entenda, conheça a palavra, estude a palavra, né? E ser ensinado por líderes verdadeiros, que vão te explicar mistérios da Bíblia ali. Então, interpretadas com seriedade e verdadeiro conhecimento. Sem manipulação, né? Sem pregando texto fora do contexto, para enganar, muitos fazem isso para enganar, para faturar em cima da ingenuidade, né? E falta de conhecimento do povo. Por que não adormecemos? Tem essa história porque a gente não dorme, né? 1 Tessalonicenses 4:13 diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Presta atenção no texto, tá? Quero te ensinar a verdade. Então vocês não podem ser ignorantes. Guardou? Quanto aos que dormem. Então você tem que ter um discernimento, não seja ignorante quanto aos que dormem, tá? Então vamos entender essa questão, quem são esses que dormem? Para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Então, os que dormem, no meu entender, são aqueles que ouvem, mas não entendem, têm olhos, mas não enxergam, não praticam a fé, não têm desejo de aprender as coisas de Deus, são apáticos, frios, mornos, né? Não vivem a Cristo, desonram os verdadeiros homens de Deus. E aí continua, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormem. Guardou isso aí? A gente vai explicar um pouquinho adiante. Né? Deus, ele tem um plano de redenção. Esse é um plano de redenção. Ele quer trazer de volta a humanidade aos pés da cruz, né? Voltar às nossas origens. Né? Então ele tem um plano de redenção. E ele vai acordar, ele vai despertar os que dormem. Está escrito isso, tá? Ele vai despertar os que dormem. Eu creio que esse despertar vai ocorrer na grande tribulação. Por quê? Texto. Apocalipse 7. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma grande multidão, infinita, de todas as nações, tribos, povos, línguas de pé, diante do trono e do cordeiro, estão no céu, com vestes brancas segurando palmas flor, não batendo palma, tá? Palma flor. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e os anciãos e os 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória. Sabedoria e ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus dados para sempre. Amém. Então um dos anciãos perguntou, quem são esses, essa multidão que ninguém pode contar, que estão vestidos de branco? De onde eles vieram? Né? E alguém respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, né? E lavaram as suas vestes e as branquearam com o sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 9 a 14. Então, na grande tribulação, quando o bicho pegar mesmo, você só vai ter um lugar para correr. Ou você vai para Jesus, ou você está lascado, vai enfrentar tudo que tem aqui, né? Eu já expliquei na série Apocalipse que Deus ele vai proteger aqueles que realmente se converterem, né? Mesmo durante a grande tribulação, mas vão sofrer uma série de consequências, é inevitável isso, o bicho vai pegar e a gente não tem nem palavras para descrever o que vai vir pela frente, né? Então, aí eu falei aqui Apocalipse 7, de 9 a 14. Então, eles vão despertar, eles estavam dormindo, né? Não estavam vendo a Deus, mas quando eles veem que tudo aquilo que foi pregado está acontecendo diante dos olhos dele, eles acordam. Eles ouvem, eles passam a enxergar e aí eles despertam. Só que despertam, né, na grande tribulação. E aí Deus vem buscá-los, né? Tá aí continuando.
dizemos a vocês que a palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos como os que dormem. Então, aquele que está em Cristo não vai perecer com aqueles que dormem. Você está acordado, você está na luz, você enxerga. Lembra do vídeo lá, Um Grito no Meio da Noite, tá? Para assistir também. Pois dada a ordem, com voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos de Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vier, ele vem aonde? No final da grande tribulação. Então, esses que despertaram, eles vão ser levados, né? Jesus vem no final da grande tribulação e acordará os mortos, representados ali no Apocalipse capítulo 7. Jesus mesmo fala sobre isso. Está escrito aqui, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Né? É claro que você desperta depois de ver uma coisa dessa, né? Mateus 24, 29 a 30. Então ele vai vir, né, na grande tribulação. Eu creio que nós, né, os verdadeiros cristãos, né, o remanescente fiel, eu sou mídio meso tribulacionista, iremos na metade. Vamos passar para os primeiros 3 anos e meio para a nossa fé ser provada, porque hoje precisamos passar um filtro, precisa passar uma peneira aí, né? Vamos passar para metade da tribulação. E os que perseverarem até o fim serão salvos e arrebatados, né? Então, retomando aqui o mesmo texto. Depois disso, o que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Outro texto aqui para fortalecer a coisa embasada na palavra, né? Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, não é? Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Você não vai ser pego de surpresa, tá? Por isso está dito, desperta, né, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos de Cristo e resplandecerá sobre ti. Então vigie, estude, ore, não se corrompa. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. E não sejam como os insensatos, mas ajam como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois todos os dias são maus. Pois os dias são maus. Efésios 5, de 13 a 16. Sugiro para vocês verem também, mais uma vez, né, vejam o vídeo Um Grito no Meio da Noite, explica bem isso, tá? Continuando. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, presta atenção, então não rola a reencarnação no homem, a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Você vê que é uma coisa imediata? Morreu, juízo, e aí você vai para onde Deus determinou. É imediato. Não é que morreu, fica 1000 anos dormindo, coisa assim, né? Morreu e imediatamente o juízo. Assim, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 27 a 28. Então, depois de morto, você enfrenta o juízo na hora. O bandido da cruz, Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Não falou, daqui a 1000 anos eu venho te buscar. Né? Você vê a parábola de Rico e Lázaro, né? Eles foram para caminhos diferentes, estavam em dimensões diferentes, uma representando o céu e outra o inferno. Eles não puderam voltar para a terra. Né? Então não existe esse contato de voltar. Então, é o que a Bíblia traz como âncora para nós, tá? Então, eles não ficaram 1000 anos esperando, por exemplo, mas foi imediato, né? Foi o juízo, né? A morte, o juízo e aí o destino. Então, a parábola de Rico e Lázaro mostra isso muito claro. É algo instantâneo. E os heróis da fé, lá no céu, serão celebridades? Nós não veremos mais, eu creio, da forma que vemos aqui na Terra. Eles serão como nós, salvos, serão irmãos. Não teremos mais os sentimentos que temos aqui de tietagem. Seremos mais maduros, mais sábios, mais sensatos. Aí o termo anjo conserva. O que quer dizer isso, Daniel? Eles estão acima de nós, não estão? Sim, eles nos ajudam, né? Mas nós, está escrito que julgaremos os anjos. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haverão de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. 1 Coríntios 6, de 2 a 3. Que anjos são esses? Os anjos caídos. Né? Veja lá a essência da maldade. Mas você vai entender. Então, vamos sim também fazer participantes do julgamento dos anjos caídos. Né? Eles vão ter um julgamento. Como falar com Deus, com Jesus, no céu?
né? Porque a pessoa que fez essa pergunta imaginou que todo mundo que vai para o céu vai querer trocar uma ideia com Jesus, vai querer trocar uma ideia com Deus. E vai ter uma fila interminável. Ele pergunta, será que vai ter senha? Né? Eu creio que não. No meu ponto de vista, eu creio o seguinte, Deus ele te conhece. Ele sabe todas as suas dúvidas que você trouxe da terra para lá, os seus questionamentos, né? E sabe também a de todos, né? Deus é onisciente, né? Eu creio que na Jerusalém Celestial, né, será a principal cidade do céu, né? Poderia também ser chamada de Cidade dos Anjos, Cidade Dourada, né? Mas vamos pensar na Jerusalém Celestial, que é mais popular, é mais conhecido, se fala mais esse nome, tá? Mas é também a cidade onde aqueles que receberam a coroa poderão habitar. Não é qualquer um que pode habitar essa cidade, né? É só quem recebeu a coroa e recebeu o galardão. Galardão é um prêmio, a coroa é um prêmio. E qual é o prêmio? Ter a honra e o privilégio de morar na Cidade Santa, né? Então, eles terão, evidentemente, mais privilégios, vão estar mais perto de Deus, vão ter mais contato. Eu creio que existam outras cidades também, né? Os espíritas chamam de colônias, eu posso chamar de cidades, né? O anjo que guardava o caminho para a árvore da vida, ele estava guardando um caminho que levava para uma cidade. O paraíso, então, acessava essa árvore. Então, por merecimento, iremos ter a nossa moradia em uma dessas cidades, talvez mais afastadas, mas todas, claro, com boa estrutura, só que você vai gozar de menos privilégios. Muitos terão que entender antes os propósitos de Cristo e entender o que eles fizeram de errado na terra. Embora ganhassem os céus, compreender que a missão deles foi incompleta, talvez, ou eles erraram em algum ponto, ou eles vão ter que refletir, vão ter que evoluir, vão ter que aprender para ganhar um merecimento justo. Entendo que a forma que Deus, o Jesus, poderá falar com o povo, uma conjectura minha, tá? Posso estar enganado, eu não sei todas as coisas, né? Nós sabemos em parte, nem sabemos que parte a gente sabe, mas é uma inferência pessoal minha. Eu acho que Jesus ele poderia falar, Jesus ou Deus, não falar num grande ginásio, um ginásio enorme, né? Não como Maracanã, milhões de Maracanãs. E todos aqueles habitantes da Cidade Santa, né, vão estar nesse ginásio. E todos ouvirão a voz, sabe? Não precisa de sistema acústico. Você vai ouvir claramente a voz de Deus ou de Jesus falando no seu ouvido, né? Então, talvez até Jesus ou Deus chame alguns pelo próprio nome, né? E sentiremos a presença dele de forma inefável. Tradução de inefável, que não se pode nomear, descrever em razão de sua natureza, força e beleza, indizível, indescritível, que causa imenso prazer, inebriante, delicioso, encantador, né? Então, eu creio que os primeiros a desfrutar dessa experiência extraordinária e maravilhosa serão os habitantes da Cidade Santa, por merecimento, porque eles viveram a Cristo, ganharam a coroa, ganharam o galardão, né? E todas as dúvidas, porque Deus sabe as dúvidas de todos, pode ter milhares e milhares ali, ele conhece a dúvida de cada um. Talvez ele reúna esse grupo e ele fale, né? E você sinta a presença de Deus de forma inefável, né? Ouça a voz de Deus e vai trazer resposta às suas questões. Ele não precisa individualmente falar com cada um, né? Ele é onipresente. Então ele pode estar ali falando com todos ali ao mesmo tempo, tirando as dúvidas de cada um, né? Tirando as dúvidas, ou parabenizando por merecimento, né? E é isso, é o meu ponto de vista, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você compreender um pouco mais do mundo espiritual. Agradeço as perguntas que vocês fizeram e espero então que a sua fé seja expandida, a chama da fé seja mantida em seu coração, nunca falte esperança e continue no caminho correto. Não se afaste das veredas do Senhor, tá bom? Até o próximo vídeo, vai ser Papo Cabeça. Que Deus te abençoe e te guarde.